Olá, seja bem-vindo ao canal Medimos Plus, eu sou aqui em alojamento O Malaman. Na nossa aula de fisiologia de hoje falaremos da anatomia dos rins e da formação da urina. Como conteúdos da nossa apresentação, falaremos das funções dos rins e sua contribuição na homeostasia, da anatomia funcional dos rins, desde a organização, do suprimento sanguíneo e dos néfrons, e por fim abordaremos sobre as etapas de formação da urina, mas de uma forma superficial. Como vimos nas aulas anteriores, grande parte do corpo é constituída por líquidos, ou seja, cerca de 60% do peso do corpo é constituído por líquidos. E, na sua maioria, estes líquidos, 2/3 encontram-se dentro das células e 1/3 estão fora das células, perfazendo o líquido extracelular e o líquido intracelular. E nestes líquidos encontramos substâncias, íons ou moléculas. E o equilíbrio entre estes dois compartimentos, o intracelular e o extracelular, deve ser dado pelas entradas e saídas por forma a garantir um volume e composição adequadas para o funcionamento celular, o que denominamos de homeostasia. E esse equilíbrio homeostático é garantido em grande parte pelos rins, e é desses rins que falaremos hoje. Os rins dentro do corpo apresentam múltiplas funções e, de uma forma geral, os rins eliminam do corpo material indesejado que é ingerido ou produzido no metabolismo, assim como controlam o volume e a composição dos eletrólitos dentro do corpo. Então, por meio da filtração do plasma, os rins removem substâncias indesejáveis na urina, enquanto que, ao mesmo tempo, devolvem para a corrente sanguínea todas aquelas substâncias que são necessárias para o corpo. Outras funções homeostáticas dos rins incluem a excreção, regulação, secreção, metabolismo e gliconeogênese. Vejamos agora essas funções específicas. Comecemos pela excreção. Os rins são meios primários para eliminar produtos do metabolismo que não são necessários para o corpo, como é o caso da ureia, do metabolismo dos aminoácidos, da creatinina, do metabolismo da creatina muscular, e do ácido úrico, do metabolismo dos ácidos nucleicos. Assim como excreta produtos finais da degradação da hemoglobina, como é o caso da bilirrubina. Também são excretados metabólitos de vários hormônios. Muitas toxinas e substâncias estranhas, sejam elas endógenas ou exógenas, também são eliminadas pelos rins. A outra função é da regulação. Os rins regulam o equilíbrio hidroeletrolítico, combinando a excreção e o ganho para poderem manter a homeostasia. A entrada irá depender da ingestão e os rins irão ajustar a intensidade da excreção consoante as necessidades do corpo. Também os rins regulam a pressão arterial a longo prazo, excretando sal e água, e a curto prazo, através da secreção de hormônios e substâncias vasoativas, como é o estímulo do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Também os rins regulam a produção de eritrócitos, secretando a eritropoetina, que estimula as células-tronco hematopoéticas da medula a produzir hemácia, aquilo que denominamos de eritropoese. Também ocorre a regulação do equilíbrio ácido-base. Junto com os pulmões e os tampões dos líquidos corporais, os rins são a única forma de excretar certos ácidos, como é o caso do sulfato e do fosfato, que provém do metabolismo das proteínas. Por fim, os rins regulam a produção da vitamina D, ou seja, a forma ativa da vitamina D, o calcitriol, que é importante para a absorção do cálcio no trato gastrointestinal e da deposição do cálcio a nível dos ossos. A última função específica dos rins é a de síntese. Os rins também sintetizam glicose a partir de aminoácidos e outros precursores, o que denominamos de gliconeogênese. Mas, na doença renal crônica ou insuficiência renal aguda, estas funções de manutenção da homeostasia dos rins são interrompidas e rapidamente irão ocorrer anormalidade grave dos volumes e na composição do líquido corporal. Vejamos agora a anatomia fisiológica dos rins. Os rins, que na verdade são dois, estão localizados na parede posterior do abdômen e são órgãos retroperitoneais, ou seja, estão fora da cavidade peritoneal.
estão entre a última vértebra torácica e a terceira vértebra lombar. O rim direito está ligeiramente mais abaixo que o rim esquerdo devido à localização do fígado. Num adulto, cada rim pesa cerca de 150 gramas, o tamanho aproximado de uma mão fechada, e são revestidos por uma cápsula fibrosa resistente. Na porção medial, os rins contêm um hilo, onde encontramos a veia e a artéria renal, um suprimento nervoso e o ureter. Num corte do rim, encontramos duas porções, o córtex e a medula. O córtex, que é a porção mais externa, e a medula, que é a parte mais interna. A medula contém 8 a 10 pirâmides renais e a base dessas pirâmides se origina no limite entre o córtex e a medula e se projetam até a papila renal, que drena para os cálices menores. E estes cálices menores se reúnem para formar cálices maiores, que confluem para formar a pelve renal, que tem este formato de funil. A pelve renal continua com a extremidade superior do ureter. Algo importante aqui é que as paredes dos cálices da pelve e dos ureteres contêm elementos contráteis que vão ser importantes para poder propelir, ou seja, empurrar a urina desde os rins até a bexiga, onde será armazenada até ser eliminada na micção. Referente ao suprimento sanguíneo, os dois rins, não cada rim, mas sim ambos os rins, recebem cerca de 22% de débito cardíaco, ou seja, 1.100 ml de sangue por minuto. A artéria renal, ao entrar nos rins, ela se divide em vários ramos, porém aqui iremos destacar apenas estes 4 leitos vasculares, começando pela arteriola aferente, que irá terminar nos capilares glomerulares, onde irá se dar a primeira etapa de formação da urina, que é a filtração. Estes capilares glomerulares irão se reunir para formar a arteriola eferente, que depois irá se dividir para dar origem aos capilares peritubulares, que irão acompanhar os túbulos renais. Uma particularidade da circulação renal é que é a única circulação que apresenta dois leitos capilares, ou seja, os capilares glomerulares e os capilares peritubulares, em que estão apresentados em séries e separados pelas arteriolas eferentes. Estas arteriolas eferentes auxiliam na regulação da pressão hidrostática nessas duas redes capilares, glomerular assim como peritubular. E uma particularidade entre esses dois leitos capilares é que os capilares glomerulares apresentam uma alta pressão hidrostática, cerca de 60 mm de mercúrio. Esta alta pressão hidrostática é importante para a rápida filtração. Já os capilares peritubulares apresentam uma baixa pressão hidrostática, cerca de 13 mm de mercúrio, que também é importante ter essa pressão baixa para poder favorecer a reabsorção de substâncias necessárias para o corpo, como é o caso de líquidos e eletrólitos. Alterações na resistência das arteriolas aferentes, assim como de arteriolas eferentes, irão alterar estas duas pressões, tanto na pressão glomerular, assim como na pressão peritubular, alterando assim automaticamente a intensidade de filtração ou a intensidade de reabsorção, dependendo do leito capilar. O néfron é a unidade funcional dos rins e cada néfron é constituído por estruturas vasculares e estruturas tubulares. As estruturas vasculares são, na verdade, grupo de capilares glomerulares que formam o glomérulo por onde o líquido é filtrado. E as estruturas tubulares são responsáveis por transformar este filtrado em urina. Cada rim contém cerca de 800.000 a 1 milhão de néfrons sem a capacidade de se regenerar, o que quer dizer que a lesão renal, a doença e o envelhecimento reduzem gradualmente o número de néfrons. Após os 40 anos, o número de néfrons funcionais irá diminuir cerca de 10% a cada 10 anos, ou seja, 1% por ano.
por aí 80 a 100 néfrons por ano são perdidos. Assim, ao atingir a idade de 80 anos, muitas pessoas têm menos 40% de néfrons funcionais, ou seja, de 320 a 400 néfrons são perdidos. Mas esta perda não põe em risco a vida, porque alterações adaptativas ocorrem nos néfrons que restam, por forma a garantir que a quantidade de água, eletrólitos e resíduos sejam ainda filtradas e excretadas de forma apropriada. Todo o glomérulo é envolvido por uma cápsula de Bowman, por onde o líquido filtrado entra em contato. Daí, este líquido filtrado passa para as estruturas tubulares, começando pelo túbulo proximal, localizado no córtex, passam para as alças de Henle, na medula, e voltam pelos túbulos distais, começando pela primeira porção do túbulo distal, a mácula densa, que é uma estrutura muito importante, como veremos mais adiante, e desses túbulos distais passam para os túbulos coletores, sejam eles túbulos corticais ou medulares. Estes túbulos coletores ou ductos coletores irão se reunir para formarem ductos maiores que irão se esvaziar na pelvis renal, pelas extremidades, né, da papila renal. Cada rim tem cerca de 250 ductos coletores maiores, cada coletando urina de aproximadamente 4.000 néfrons. Os néfrons diferem quanto à localização, as alças de Henle e na vascularização. Na zona cortical externa, os néfrons são denominados de néfrons corticais e constituem cerca de 70 a 80%. Estes néfrons apresentam alças de Henle curtas, que penetram em pequena extensão no interior da medula. Cerca de 20 a 30% dos néfrons são néfrons justas medulares, com alças de Henle longas que mergulham profundamente na medula em direção às papilas renais. E quanto à vascularização, os néfrons corticais são envolvidos por extensos capilares peritubulares e os néfrons justamedulares apresentam longas arteriolas eferentes que se estendem dos glomérulos para a região externa da medula e se dividem em capilares peritubulares especializados, denominados de vasa reta, e estes acompanham as alças de Henle. E esses capilares peritubulares especializados, denominados de vasa reta, são importantes na formação de urina concentrada. E falando em formação de urina, podemos considerar que a excreção de substância representa a soma de três processos: a filtração glomerular, a reabsorção de substância dos túbulos para o sangue e a secreção de substâncias do sangue para os túbulos renais. Tudo isto regulado consoante as necessidades do corpo. Bem, a formação da urina começa com a filtração de grandes quantidades de líquidos, sem filtrar proteínas para a cápsula de Bowman. E enquanto este filtrado flui pelos túbulos, ele é modificado pela reabsorção de água e solutos específicos para os capilares peritubulares, assim como a secreção também de outras substâncias. Porém, a reabsorção e a secreção variam para cada substância, como vemos nessa imagem aqui, onde está representada a depuração renal de 4 substâncias hipotéticas. Notemos aqui na figura A que certas substâncias indesejáveis, como é o caso da creatinina, são livremente filtradas e não são reabsorvidas e muito menos secretadas. Ou seja, a intensidade de excreção na urina é igual à intensidade de filtração. Já na figura B, observam substâncias como eletrólitos, sódio e cloreto, que quando filtradas são parcialmente reabsorvidas, tendo uma intensidade de excreção menor que a sua filtração. Já substâncias nutricionais, como é o caso de aminoácidos e glicose, quando filtradas são totalmente reabsorvidas, conservando assim essas substâncias nos líquidos corporais. Ou seja, a substância é livremente filtrada, mas não é excretada, porque toda ela é reabsorvida. Porém, algumas substâncias, como os ácidos e bases orgânicas, depois de filtradas, não são reabsorvidas
e quantidades adicionais são secretadas. Assim, a excreção é maior que a filtração porque há uma quantidade adicional que é secretada. A reabsorção é mais importante que a secreção em termos de quantidade na formação da urina. Porém, a secreção tem um papel importante em determinar quantidades de potássio e hidrogênio que irão aparecer na urina. Muitos produtos finais do metabolismo, como a ureia, creatinina, ácido úrico e uratos, são pouco reabsorvidos e assim são excretados em grandes quantidades na urina. Muitos fármacos e substâncias estranhas também são pouco reabsorvidos e são secretados, aumentando assim a sua intensidade de excreção. Eletrólitos como íons sódio, cloreto e bicarbonato e substâncias nutricionais são muito reabsorvidos e não aparecem na urina na mesma quantidade de filtração. Mas cada um desses processos, seja a filtração, a reabsorção e secreção, é regulado de acordo com as necessidades corporais. Por exemplo, o excesso de sódio aumenta a filtração e reduz a sua reabsorção, aumentando assim a sua excreção. Durante a formação da urina, os rins irão filtrar cerca de 20% do fluxo plasmático, ou seja, 20% do plasma que chega aos glomérulos será filtrado, o que quer dizer cerca de 125 mililitros de filtrado glomerular serão formados por minuto, ou seja, 180 litros por dia. Podem fazer ali os cálculos, é só multiplicar 60 minutos vezes 24 horas vezes 125 e dividam tudo por 1000 para poder ter acesso a esses 180 litros. E esse líquido que passa para a cápsula de Bowman, quando sai desta cápsula e passa para os túbulos renais, é processado. E esse é chamado de processamento tubular. Nesse processamento tubular ocorre a reabsorção e a secreção. Mais de 99% desses 180 litros filtrados são reabsorvidos, ou seja, cerca de 178,5 litros por dia são reabsorvidos. E substâncias como hidrogênio e potássio são secretados para poderem ser excretados. E no final do dia, apenas cerca de 1 mililitro por minuto, ou seja, 1,5 litro dos 180 litros filtrados é que será excretado, porque cerca de 99% foi reabsorvido. Alguém poderia perguntar: por que filtrar grandes quantidades de solutos e depois reabsorver quase tudo? A resposta é simples se olharmos para a função homeostática dos rins. Ora, vejamos. A filtração dessas grandes quantidades de água irá permitir a remoção rápida de produtos indesejados que dependem da filtração para a sua excreção, sendo estes pouco reabsorvidos. Também a alta filtração irá permitir que todos os líquidos corporais sejam filtrados e processados muitas vezes ao dia, permitindo assim aos rins o controle rápido do volume e da composição dos líquidos corporais. Vejamos esta pequena análise. Se o volume plasmático de todo o sangue circulante corresponde a cerca de 3 litros e a filtração glomerular é de apenas 180 litros por dia, então fazendo 180 dividido por 3, podemos ver que num dia os rins irão filtrar cerca de 60 vezes os 3 litros de plasma. E isso é muito bom, porque irão permitir novamente que os rins controlem de forma rápida e precisa o volume e a composição de todos os líquidos corporais. Chegado até que vamos fazer um breve resumo dos conteúdos que eu apresentei no início desta aula. Como vimos, os dois rins são órgãos retroperitoneais, ou seja, fora da cavidade peritoneal, e tem como funções gerais eliminar material indesejado do corpo e controlar o volume e a composição dos líquidos corporais. Estes dois rins recebem cerca de 22% do débito cardíaco, ou seja, 1.100 mililitros de sangue por minuto.
e é a única circulação do corpo que apresenta dois leitos capilares, ou seja, capilares glomerulares e capilares peritubulares. A parte funcional dos rins é denominada de néfron e cada um dos dois rins apresenta 800.000 a 1 milhão de néfrons, que apresentam também diferença entre esses néfrons. Dependendo da localização, o córtex ou a medula serão denominados de néfrons corticais ou néfrons justamedulares. Por fim, a formação da urina depende da soma de três processos importantes: a filtração glomerular, a reabsorção e secreção tubular. Para esta aula de hoje, usei o Tratado de Fisiologia Médica Guyton e Hall, 13ª edição, capítulo 26. Eu sou aqui em alojamento, o Malaman. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Nos vemos na próxima aula.